Bom, e aí a gente vai se aproximando então da aromaterapia na ginecologia natural. O que que é então esse uso da aromaterapia na ginecologia natural? Bom, eu parti do suposto que vocês aqui já sabem o que que é ginecologia natural, pelo menos já tem aproximação com esse tema, mas se eventualmente tiver alguém aqui que ainda não está muito próximo desse tema, é importante a gente esclarecer que a ginecologia, se a gente falar apenas da ginecologia, ela é sim uma especialidade médica, que é voltada para os cuidados em saúde da mulher e é uma matéria médica. Os conhecimentos de ginecologia são exercidos pelos profissionais médicos. Mas a gente precisa lembrar que os corpos femininos, não são pertencentes a nenhuma categoria profissional. E aí o que a ginecologia natural propõe não é um exercício dos saberes médicos, muito pelo contrário. É um movimento que propõe um resgate da autonomia feminina, que propõe o autoconhecimento, o autocuidado, principalmente através de um conjunto de saberes tradicionais, assim como não basta apenas fazer uso dos saberes tradicionais de um banho, de um tratamento com ervas, de os saberes de sincronizar o seu ciclo menstrual, por exemplo, ou de reconhecer o seu período de fertilidade. Tudo isso são ferramentas que a gente utiliza e que devem ser motivadas por uma reflexão sobre esse universo feminino, tanto no âmbito pessoal quanto também no âmbito social. Então, a ginecologia natural propõe muita reflexão em relação aos papéis que nos são delegados enquanto mulheres, né, dos posicionamentos políticos sociais que a gente toma. Tudo isso faz parte da construção da nossa autonomia, do nosso autoconhecimento e também do nosso autocuidado. Afinal de contas, autocuidado é também um ato político. O resgate da nossa autonomia é também um ato político. E aí tudo isso vai ter a ver com a prática, além, é claro, da utilização das plantas ou de qualquer outra ferramenta terapêutica que seja empregada. Então, olha só, eu falei para vocês que o início da aromaterapia contemporânea aconteceu lá no início do século passado, com os bioquímicos, engenheiros químicos, médicos, principalmente franceses. Teve um médico, que foi o Maurice Giraud, que ele, desde a década de 30, vinha pesquisando também a utilização dos óleos essenciais de forma terapêutica aplicados à saúde da mulher. Esse médico, ele adaptou a utilização do antibiograma, que é uma ferramenta de laboratório utilizada para você verificar o grau de eficácia dos antibióticos às bactérias específicas, e ele então adaptou a utilização do antibiograma e propôs o aromatograma, onde ele testava as secreções vaginais e fazia ali os testes com a reação a diversos óleos essenciais diferentes, para entender quais óleos essenciais eram mais eficazes para o tratamento das vulvovaginites e também das vaginoses. Então, aqui eu trouxe uma lâmina para mostrar para vocês como é que é feito. Esse aqui não foi com secreção vaginal, foi com secreções da via respiratória. Foi utilizada, então, a placa de Petri, e aí esse material, essa secreção foi impregnada na placa de Petri, e aí se descobriu que ela tinha Staphylococcus aureus. Então, esse Staphylococcus cresceu ali e foi colocado, então, gotinhas de lavanda, de orégano e esse óleo louvor, eu sinceramente não consegui descobrir que óleo é esse. Não consegui encontrar o nome científico da planta, mas pelo menos a lavanda e o orégano a gente conhece bem. Então, olha só, o óleo essencial de lavanda teve um halo até interessante, né, de inibição do crescimento bacteriano. O óleo de orégano teve uma inibição ainda maior, teve um efeito ainda mais positivo no combate aos estafilococos, e esse terceiro óleo, que a gente não sabe qual que é, teve um halo de inibição muito restrito. Então, a gente já vê por esse aromatograma que a lavanda e o óleo de orégano seriam estratégias possíveis para compor um tratamento de combate ao estafilococcus, por exemplo.
E aí, se a gente for pensar no uso da aromaterapia dentro das racionalidades médicas, a gente vai sempre precisar do aval ou da confirmação de estudos científicos, de ensaios clínicos randomizados, de revisões sistemáticas, meta-análises, que são estudos de uma evidência mais alta, que tornariam então a utilização mais confiável. Esse é um âmbito, tá? Esse é o âmbito aí de uma utilização do que seria uma alopatia natural. Mas se a gente pensar na história da aromaterapia, na utilização dos óleos essenciais desde o princípio, a gente percebe que os óleos essenciais vão muito além dos seus componentes químicos, vão muito além dessa confirmação que a ciência ainda está por produzir. Então, com isso, eu não quero dizer que a gente não tem estudos, tem sim, tem muitos. Cada vez mais a gente vê o crescimento dos saberes aromáticos no meio científico também. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre a gente vai encontrar os estudos que respaldem o uso de um óleo essencial tal qual um outro agente farmacêutico qualquer, um outro fármaco comum. Porque o que acontece? Nos remédios, naqueles que a gente encontra lá na farmácia, a gente tem um princípio ativo, dois princípios ativos associados, e ali são feitos testes com aquele princípio ativo, reagindo a uma lâmina, reagindo a uma célula, depois reagindo a uma cobaia animal, depois são feitos os testes humanos, aí você descobre quais são as enzimas que reagem com aquele determinado fármaco, o mecanismo de ação dele, então, é decifrado. Com os óleos essenciais, a gente nem sempre, ou melhor, não tem essa possibilidade até o momento. Porque lembra que eu falei para você que num frasquinho a gente tem centenas de componentes, então existem até alguns estudos isolando um componente ou outro, né, que seria um princípio ativo específico ou outro, mas a gente sabe que o uso do óleo essencial completo, ele é sempre mais potente do que uma parte dele, ou seja, vai ser sempre mais eficiente você utilizar o óleo essencial integral do que você utilizar um componente aromático isoladamente. Porque a ação desses componentes, ele tem componentes majoritários e tem componentes traço na sua composição. E cada um deles vai ter uma ação de suporte. Então, essa sinergia que foi preparada pela própria natureza, que se fez ali no momento da destilação, ela dá o que a gente chama de contribuição evolutiva, onde uma molécula potencializa ou inibe a ação de outra, o que faz com que o óleo essencial, na maior parte das vezes, seja um equilibrador do nosso sistema. Ele tem uma ação de modulação, tanto do sistema nervoso, quanto do nosso sistema imune. Então, é muito diferente de você utilizar uma molécula só, separada. E aí sim você vai ter um funcionamento muito próximo das moléculas sintéticas também. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento das pesquisas, dos estudos científicos, da famosa evidência científica em relação à aromaterapia, ela conquista muito, porque ela dialoga diretamente com o paradigma biomédico, com essa ciência positivista, que busca resolver problemas, que busca curar doenças. E não se delonga muito na análise dos aspectos mais sutis, mais individuais de cada ser, de cada indivíduo. Então, aspectos psicoemocionais geralmente estão fora desse paradigma biomédico. Mas o que a aromaterapia está propondo, o que é proposto desde o início dos tempos com o uso tradicional dos óleos essenciais, é exatamente essa integração. Então, a gente precisa lembrar que, muito embora não existam os estudos científicos sobre cada componente específico, das centenas de componentes que existem, em cada uma das centenas de óleos essenciais que são utilizados de forma terapêutica, a gente tem sim todo um corpo de conhecimento muito bem consolidado nas práticas tradicionais. Então, os povos do Oriente, principalmente da medicina tradicional chinesa, do Ayurveda, das medicinas praticadas no Antigo Oriente, eles guardam uma riqueza enorme de utilização dos potenciais aromáticos que a gente não pode ignorar, né? Então, embora a ciência não tenha uma resposta para tudo, isso não quer dizer que respostas não existem. Então, a gente precisa ampliar um pouquinho essa perspectiva também.
Achei importante falar isso para vocês, porque seguidamente eu recebo perguntas do tipo: "Ai, você tem um artigo científico que comprove esse ou aquele efeito do óleo X?". Às vezes a gente tem esses artigos. Se você pesquisar no PubMed, por exemplo, você vai achar milhares de artigos científicos em relação ao uso dos potenciais terapêuticos dos óleos essenciais. Mas a gente não tem resposta para todos os componentes, todos os mecanismos de ação de todos os óleos.